Você já ouviu algo como: se você não se alimenta, seu corpo come a si mesmo? Não? E isso te parece estranho? Eu espero que não seja estranho para você, porque é um processo natural que ocorre normalmente com todas as pessoas. O nome científico é autofagia. É uma espécie de reciclagem das nossas células em certas situações. Uma delas, que é talvez a mais potente segundo a ciência, ocorre quando ficamos em jejum por determinado período. E a depender do período de jejum, as células passam a se autorreciclar e também as células mais saudáveis e mais potentes tendem a devorar as outras células anômalas, doentes ou envelhecidas ou com potencial para doenças como câncer, doenças cardíacas, diabetes e tantas outras. Como assim, Maria Nilde? Se isso acontece, por que tantas pessoas estão doentes? Existem muitas respostas para essa pergunta, mas uma delas é de que provavelmente estas pessoas não fazem jejum. De todo modo, o jejum não é a única forma de chegar à autofagia. Esse é um processo que deveria ocorrer todas as noites enquanto dormimos e deveria ser suficiente para a manutenção do nosso bem-estar e da nossa saúde. Mas, como você e eu sabemos, há muito tempo que isso não acontece para muita gente. E por que isso não acontece? De novo, essa pergunta requer muitas respostas. E eu vou trazer algumas delas. Sono de má qualidade ou por pouco tempo, estresse crônico, ansiedade, preocupação, alimentação predominante de produtos ultraprocessados, açúcares refinados, farinhas refinadas ou até a ingesta de álcool e uso de tabaco e muitas vezes outras drogas, uso de medicamentos, estresse e ansiedade social, que é muito comum nos dias de hoje e está presente na vida de quase todas as pessoas adultas, especialmente naquelas em idade produtiva. E estas são só algumas das respostas para a pergunta que eu fiz. Existem muitas outras, são inúmeras, mas o mais importante é entender que tem solução para isso. Eu comecei falando de autofagia, que é um dos processos que o nosso corpo tem naturalmente de se autorregenerar, de se tornar mais saudável, independente da condição em que esteja. Então, se você está enfrentando algum câncer, o diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão ou qualquer outra doença, seja doença crônica, seja outros tipos de doença, este é um processo que pode beneficiar qualquer pessoa. Ah, Maria Nilde, eu posso fazer jejum então? É claro que não. Não sozinha, não sozinho, não sem ajuda de especialistas. Porque se você já está enfrentando alguma doença, especialmente doença crônica não transmissível, você corre risco ao tentar fazer jejum sozinha, sozinho. Eu estava dizendo que a autofagia é aquilo que acontece quando dormimos. Ou deveria acontecer. E por que nem sempre acontece? Porque muitas vezes, muitas pessoas não dormem para valer, por assim dizer. O tempo de sono é muito curto e a qualidade do sono, para muita gente, é abaixo dos níveis considerados aceitáveis. Até porque muitas de nós sequer aprendemos a preparar o ambiente e preparar a nós mesmas e a nós mesmos para uma boa noite de sono. E sim, como todas as outras coisas na vida, para ter sono de qualidade, é preciso que você aprenda
a preparar ambiente, a si mesma ou a si mesmo e a todo o contexto da sua vida cotidiana para que o seu sono seja aquilo que nós chamamos de sono regenerador. Mas existe diversas outras situações em que pode ocorrer a autofagia e uma delas, que está na moda ultimamente e também já esteve há muito tempo atrás, é o jejum. Hoje é chamado comumente de jejum intermitente. E não importa o nome que você queira dar, não importa o nome da moda, o que importa é fazer jejum se você tiver as condições adequadas e o acompanhamento para isso. Porque se você está enfrentando alguma doença crônica não transmissível, se você estiver enfrentando alguma doença crônica não transmissível, como câncer, doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 ou outra doença, eu não recomendo que você faça jejum sem acompanhamento especializado, só porque eu estou dizendo que o jejum é uma ótima ferramenta para que o seu corpo chegue à autofagia. Que, como eu disse, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nessa explicação, a autofagia nada mais é do que uma maneira natural que o nosso corpo tem para se reciclar. A frase interessante para descrever esse processo seria comendo a si mesmo. É mais ou menos o que acontece. Tanto as células se autorreciclam, ou seja, literalmente reciclando suas partes danificadas, suas partes não funcionais, como também células mais saudáveis, mais potentes, aquelas que a ciência chama de natural killer, podem destruir as demais células que estão adoecidas, envelhecidas, anômalas em qualquer circunstância e até células com potencial cancerígeno. Isso só no jejum? Não, existem outras maneiras e outras formas de ocorrer a autofagia em nosso corpo, mas o jejum é uma ferramenta que eu, você e qualquer pessoa podemos usar a nosso favor para recuperar a saúde, também para manter e até promover, para tornar-se ainda mais saudável, se você é uma pessoa saudável. Eu faço jejum diariamente. Isso já se tornou natural para mim, é tranquilo. Pretendo aumentar esse tempo de jejum, porque os estudos científicos comprovam que tempos prolongados de jejum são capazes de criar condições biológicas muito favoráveis ao aumento da saúde e da longevidade com qualidade. Não basta ter longevidade, a gente quer ter qualidade de vida. Eu quero, acredito que você também queira. E criar no nosso corpo, na nossa biologia, a condição ideal para que ocorra esse processo de maneira mais prolongada ou mais acentuada, é uma ferramenta gratuita, está acessível a todas as pessoas, acessível está, mas não é recomendado para pessoas que estejam enfrentando doenças crônicas não transmissíveis ou outros tipos de doença, porque a sua biologia pode não ter condições de fazer isso se você não tiver uma preparação adequada. Ou seja, se você não estiver ajuda especializada para poder realizar este processo. Não é porque eu estou dizendo que faço, que eu estou recomendando a você que faça também. Sim, eu recomendo, desde que você busque ajuda profissional para fazer isso com segurança e obter o resultado que a ferramenta pode proporcionar. Antes da autofagia, ocorrem outros processos que podem e são chamados também de reciclagem do corpo, que é quando o nosso corpo utiliza outros produtos em diversas situações. Você já deve ter ouvido falar em cetose, por exemplo, que é quando o nosso corpo utiliza gordura como fonte de energia. Isso acontece quando há uma redução considerável de glicogênio no nosso corpo. Então, a depender da condição biológica de cada pessoa,
o corpo pode começar a utilizar a gordura para produzir a energia necessária para a manutenção da homeostase, que é o funcionamento normal biológico. Isso eu sei que é muito falado nas academias, nos centros de treinamentos, e é importante também você entender que tudo isso acontece ou pode acontecer de maneira natural, mas eu sempre vou recomendar que você não tente nada disso sem a ajuda de um especialista para evitar o risco de prejudicar ainda mais a tua saúde. Agora você já sabe que a autofagia é um processo natural do nosso corpo que é extremamente benéfica para a saúde e que está acessível a toda pessoa. Então você pode estar me perguntando, mas Maria Nilde, meu médico me orientou a comer de 3 em 3 horas ou a fazer 6 refeições por dia, que dá mais ou menos no mesmo. Eu sei que a medicina reducionista fez isso há muito tempo. Se você tiver interesse em saber mais quando e como isso aconteceu, escreve aqui nos comentários. Quero saber mais sobre comer de 3 em 3 horas ou fazer 6 refeições por dia. Que aí eu vou fazer um vídeo trazendo essa história, os responsáveis e como aconteceu e também um pouco de como era antes. Na verdade, todas as pessoas sabem que jejum é uma prática milenar em todas as culturas por diversas razões, mas nos últimos tempos o mais comum são as razões religiosas, porque com o passar do tempo nós vamos nos esquecendo por diversas razões e aquilo que fica fixado na nossa mente é o que está sendo mais comum, é o que ocorre em nosso ambiente, porque somos parte do meio. Então nos acostumamos a tudo aquilo que é familiar à nossa realidade. Por isso, o mais comum, já há bastante tempo, são os jejuns religiosos. Mais recentemente, ressurgiu o jejum como ferramenta para obtenção de saúde, seja recuperação de doenças, seja manutenção e ou promoção da saúde. Embora seja mais praticado por pessoas já saudáveis, ele também pode e às vezes é praticado até por pessoas que enfrentam doenças graves como câncer. Não é comum, eu não estou dizendo que se você está com câncer tem que fazer jejum ou deve fazer jejum, não é nada disso. Mas o que eu estou te dizendo é que profissionais que trabalham com medicina integrativa, que é mais semelhante à medicina utilizada antes desse modelo reducionista, eles aplicam longos períodos de jejum para ajudar as células cancerosas de uma pessoa a morrer literalmente de fome. Mas isto é feito em ambiente controlado e acompanhado por profissionais especialistas que têm todo o processo e a saúde daquela pessoa sob controle. Não significa que você possa fazer sem ter este tipo de acompanhamento, mas é importante você saber que isso existe, que isso funciona. Já funcionava há milhares de anos atrás e hoje parte dos profissionais que trabalham com doença estão se abrindo para aquela medicina integral, aquela medicina que olha a pessoa como um todo e não a medicina reducionista que separou cérebro do corpo, corpo do espírito e por aí vai. Ou seja, como você sabe, tem um especialista para cuidar do punho e este mesmo profissional ou esta mesmo profissional, mesmo sendo da ortopedia, não consegue cuidar do meu cotovelo, não é verdade? É preciso outro profissional para cuidar do cotovelo. Mas sabe por que isso nunca funcionou e nem vai funcionar? Porque nós somos seres integrais. Nós somos corpo, mente e eu diria que até espírito num único ser que interage, que conversa, que funciona em conjunto. Então, toda vez que separarmos isso, ou que tentarmos separar isso, as coisas não vão funcionar. Com a saúde também é assim. Não é possível. Isso para mim é tão lógico. Se você tem dúvida, eu respeito, porque durante muito tempo eu também tive dúvida. Mas é tão lógico que se eu tenho
uma questão de sofrimento, de dor, de lesão no punho, eu preciso de um cuidado que atenda toda a minha biologia. Inclusive porque os meus líquidos corporais, todos aqueles líquidos que são produzidos dentro do meu corpo, eles circulam por todo o corpo. Então não tem como tratar o meu punho ou o meu cotovelo sem pensar no resto do meu corpo, sem pensar que o meu cérebro é parte do meu corpo, sem pensar que se o espírito existe, ele também é parte de mim, que se a alma existe, ela também é parte de mim. Então nós precisamos de profissionais que entendam que somos seres integrais, que quando alguém deseja nos ajudar, que precisa compreender essa integralidade. É por isso que eu e o meu time desenvolvemos a Ânima Mentoria alicerçada em 3 pilares. São eles: nutrição, movimento e emoções. Esses 3 pilares abrangem todo ser integralmente, não deixando nada de fora. Nas emoções, nós temos tudo o que está ligado ao cérebro, à mente, enfim, à psique da pessoa como um todo. No movimento, nós temos o que você já sabe e que eu sempre digo: sem movimento não tem como ter saúde de verdade. E na nutrição, nós temos uma gama enorme de possibilidades de nutrição que muitas vezes as pessoas desconhecem, como água, o ar que respiramos, o próprio movimento, o sol e tantas outras ferramentas que sim, são fonte de nutrientes para nós e que sequer conhecemos e também não sabemos utilizar boa parte delas e até temos medo de acessar algumas. Tudo isso nós trazemos para você com detalhe, com acompanhamento, seguindo junto com você na Ânima Mentoria, que é um projeto com duração de 4 meses, onde nós acompanhamos você passo a passo na recuperação de toda e qualquer doença crônica não transmissível que você esteja enfrentando. Seja câncer, seja doenças cardiovasculares, seja obesidade em qualquer nível, seja diabetes tipo 2, seja hipertensão, fibromialgia, esteatose hepática ou tantas outras. Doenças osteoarticulares, não importa qual seja, as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm raiz nos mesmos hábitos, nas mesmas escolhas, nos mesmos estilos de vida, nas mesmas crenças, ou seja, naquilo que você acredita e, portanto, ao acreditar, pratica diariamente ou frequentemente. Do mesmo modo, a forma de combatê-las, a forma de vencê-las, tem uma base comum. E nós, na Ânima Mentoria, colocamos esta base nesses 3 pilares, que eu vou repetir: nutrição, movimento e emoções. Durante 4 meses, e ao trazer você para um aprofundamento nesses 3 pilares, você vai descobrir que é simples, embora não seja fácil, reverter esse tipo de doença. Fácil não, mas simples, muito simples. E você, como todas as pessoas que já passaram pela Ânima Mentoria, se aderir ao nosso programa, com certeza vai poder superar qualquer doença crônica que esteja enfrentando, sem aumentar o teu sofrimento, sem restringir a tua vida, sem que você precise ficar tomando remédio todo dia ou enfrentando procedimentos diversos para ter, quando muito, uma vida medíocre. Porque nós sabemos que as pessoas que sofrem com esse tipo de doença, entre aspas, param de viver. Como assim, Maria Nilde, param de viver? Na verdade, quando eu digo param de viver, entre aspas, é porque elas deixam de fazer muitas coisas, porque a doença ou as doenças as impede de viver aquilo que desejam e sonham. Então a pessoa muitas vezes até esquece de desejar, ela deixa de sonhar, porque acredita que não é para ela, que viver certas experiências não é mais para ela, por causa da doença ou das doenças, quando na verdade
Toda e qualquer doença crônica não transmissível pode ser revertida desde que você tenha acesso à ajuda certa. Essa ajuda está na Ânima Mentoria, onde eu e o meu time vamos te acompanhar durante 4 meses e garantir que, se você se engajar, se você levar a sério, se você implementar pelo menos de 30% a 50% de todo o conhecimento e ferramentas que vai receber na Ânima Mentoria, certamente, ao final desses 4 meses, você já terá superado a doença crônica não transmissível. Porque foi o que aconteceu com todas as pessoas que já passaram por aqui. Se isso fez sentido para você, clica no link na descrição desse vídeo, responde o questionário, que nós vamos entrar em contato com você para acertar a tua vinda para a Ânima Mentoria e te apoiar para que você, em 4 meses, diga adeus à doença crônica não transmissível, sabendo que, a partir de então, estará livre para viver todas as experiências que talvez até tenha esquecido de sonhar. Meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo você que enfrenta qualquer doença crônica não transmissível a recuperar tua saúde de maneira simples e natural.